Fala meu amigo, fala minha amiga, aqui é o Henrique e hoje eu quero falar sobre uma coisa que é essencial para navegar no caos que é inerente na nossa vida, que é a resiliência. A vida, ela é imprevisível, então você vai enfrentar muitos contratempos, você vai experimentar o fracasso, você vai ter que lidar com pessoas difíceis, com situações que são injustas e eventualmente com tragédias que são inesperadas. Aqui eu não estou sendo pessimista, essa é a realidade fundamental da condição humana. A questão não é se você vai enfrentar a adversidade, mas como você vai responder quando você fizer. A sua resposta, e somente a sua resposta, vai determinar o resultado. Durante toda a minha carreira enquanto nadador, eu enfrentei derrotas que foram completamente devastadoras, que muitas vezes me fizeram questionar minha capacidade. Eu enfrentei lesões que ameaçaram a minha carreira e me tiraram do esporte por vários meses. E o próprio peso, esmagador e extremamente sufocante da expectativa de levar a bandeira e representar bem o meu país. Tiveram inúmeros momentos que eu senti que eu acho que era o mais fácil e até mesmo mais lógico literalmente desistir. Agora, o que me ajudou a suportar e muitas vezes até mesmo prosperar não foi meu treinamento físico, mas sim um framework mental. Ou seja, um sistema operacional antigo para a mente que foi testado lá atrás, na guerra, na política e na peste, por mais de 2000 anos. Estou falando aqui do estoicismo. Então, quando as pessoas ouvem essa palavra estoico, muitas vezes elas imaginam uma pessoa sem emoção, uma pessoa passiva, que simplesmente cerra os dentes e vai suportar a dor. Só que isso aí, na realidade, é uma caricatura. Porque o verdadeiro estoicismo ele é uma filosofia poderosa e muito prática para desenvolver uma tranquilidade, força interior e uma espécie de antifragilidade diante do mundo em que, se a gente parar para analisar, a gente não pode controlar. Então não se trata de você suprimir a sua emoção, mas sim de você transformar as emoções destrutivas em uma ação produtiva. Hoje eu quero compartilhar os princípios centrais do estoicismo que eu usei como minha arma secreta na piscina e como que você pode usar esses mesmos princípios para se tornar inabalável, não importando o que a vida pode jogar em você. A parte mais importante de toda a filosofia estoica, ou seja, a fundação sobre qual tudo mais é construído, é você diferenciar entre o que você pode controlar e o que você não pode controlar. Isso aí é chamado de dicotomia do controle. Aí eu te pergunto, o que está sob o nosso controle? Um filósofo antigo, estoico, chamado de Epiteto, disse isso da melhor forma possível. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações e nossas respostas. Essencialmente, a gente controla tudo aquilo que é o nosso mundo interior. E daí eu te pergunto, o que não está sob o nosso controle? Bom, aqui é basicamente tudo. O tempo, a economia, o que as outras pessoas pensam de nós, se alguém corta a gente no trânsito, uma pandemia global igual a gente já viveu, e uma coisa que é crucial para mim, o resultado de uma competição. Eu basicamente não podia controlar com quem eu ia competir. Não podia controlar se eles teriam a prova da vida deles, eu não podia controlar se o bloco de partida que eu fosse sair ali estava escorregadio, se um árbitro ia cometer um erro ou não, ou se eu fiquei doente na semana que precedia os Jogos Olímpicos. Mas os estoicos, eles argumentaram que todo sofrimento humano, toda ansiedade, toda raiva, toda frustração vem da confusão dessas duas categorias. Ou seja, de você tentar desesperadamente controlar o que não pode ser controlado e de você negligenciar o único domínio que a gente tem, soberania absoluta, ou seja, nossa própria mente. Então, quando eu subia no bloco para uma prova, se eu focasse na minha energia e não nas coisas que eu podia controlar, ou seja, no nadador do meu lado, as expectativas da multidão, o resultado final, eu ia ficar cheio de uma ansiedade que era excruciante. Meu desempenho eventualmente ia sofrer e então o que eu fiz? Eu comecei a treinar a mim mesmo para começar a focar exclusivamente no que estava sob meu controle. Ou seja, minha preparação pré-prova, meu ritual pré-prova, minha estratégia de prova, aquele foco que eu ia trazer para
cada braçada que eu fizesse, o esforço que dependia de mim e a minha reação a uma largada ruim ou até mesmo a um competidor fazendo um movimento para tentar tomar a minha posição se eu tivesse em liderança. Então, quando eu focava nas minhas próprias ações, eu acabava por encontrar uma sensação de poder e calma profunda, mesmo no ambiente de mais alta pressão. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você aplique isso aí que eu acabei de te falar na tua vida agora. Quando você se sentir ansioso, com raiva ou frustrado, para tudo que você está fazendo e simplesmente faça essa pergunta. A coisa que está me chateando está sob o meu controle direto e total? Se a sua resposta para essa pergunta for não, então a sua tarefa é pratique a aceitação. Agora, se sua resposta for sim, então a sua tarefa é tomar uma ação racional. Esse filtro, que é extremamente simples, pode eliminar a grande maioria do seu sofrimento mental, como aconteceu comigo. Isso aí leva a gente para o nosso próximo conceito estoico. Amor fati. Basicamente é uma frase em latim que se diz amor ao destino. Isso aí não é você somente aceitar de forma passiva o que acontece com você. É você ser ativo e abraçar aquele momento. Então é tratar cada evento que acontece na sua vida, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele feio, como uma oportunidade. Não é só você chegar e pensar, eu posso lidar com isso. Mas sim você pensar, isso é uma coisa que eu posso usar. Lá em 2014, quando eu passei pela cirurgia no ombro, que quase acabou com a minha carreira, a minha primeira reação foi de desespero, raiva e uma autopiedade. Porque basicamente a minha vida inteira, a minha identidade, foi construída em torno da natação. E aquilo ali agora estava ameaçado por aquela lesão. Só que esse princípio de saber aplicar o amor fati significava que eu tinha que mudar completamente a minha perspectiva. Então eu tinha que, de certa forma, aprender a amar esse obstáculo. Eu não podia fazer meu treinamento normal. Isso aí, obviamente, era um fato. Mas o que eu podia fazer? Eu podia focar na força das minhas pernas. Uma incrível energia que eu nunca tinha tido antes. Então transformar uma fraqueza que eu tinha em uma arma. Eu podia estudar os vídeos dos meus grandes ídolos, dos competidores, por horas a fio. Então eu me tornaria um estudante do esporte, um amante ainda mais do que eu estava fazendo. Eu podia trabalhar no meu jogo mental, na minha visualização, na minha nutrição. E aquela lesão, que a princípio parecia uma catástrofe na minha vida, virou um catalisador para melhoria em todas as outras áreas da minha natação. Isso aí, esse obstáculo, literalmente se tornou o meu caminho a ser seguido. Agora eu te afirmo isso com toda a certeza do mundo. Esse tipo de mentalidade pode se aplicar a qualquer coisa. Um chefe, que é muito difícil, pode te ensinar paciência e regulação emocional. Um projeto que você fracassa pode te ensinar lições que são inestimáveis, que você não ia aprender de outra forma. Uma crise econômica repentina pode forçar você a se tornar mais criativo, mais engenhoso. Você basicamente não controla o que acontece com você, mas você sempre controla o que você vai fazer com isso que aconteceu com você. Então não fica só tolerando o que acontece. Começa a amar, começa a usar isso. Deixa que esse acontecimento te forje para ser alguém mais forte. Porque uma coisa eu te digo, os estoicos, eles não eram otimistas. Eles eram completamente realistas. Eles praticavam uma coisa chamada de premeditatio malorum, que basicamente vai se traduzir aqui como a premeditação dos males. Isso aí envolve imaginar e regular coisas que poderiam dar errado na sua vida. Quer um exemplo? Se você perder o emprego, se você ficar doente,
E se aquela apresentação que você tem para fazer falhar de forma espetacular? Se você sofreu um acidente de carro a caminho do trabalho? Isso não se trata de ser ansioso ou mesmo de ser mórbido. Basicamente se trata de você construir a resiliência psicológica através dessa inoculação, ou seja, você vai pensar nos piores cenários de forma racional e calma. E você faz isso de forma crítica. Primeira coisa é você abandonar essa sensação de choque e de susto. Se o pior acontecer, você já ensaiou isso de forma mental. Você não vai ser paralisado pela surpresa. Você já considerou essa possibilidade. Outro ponto aqui, e um mais prático, isso aí vai te levar a tomar medidas para começar a mitigar esses tipos de riscos. Porque pensar em perder o emprego é uma coisa péssima. Só que pode levar você a atualizar o seu currículo, aumentar as suas economias e pensar em expandir a tua rede profissional. Você pensar em um acidente de carro, é mórbido, é esquisito, é doentio, pode até ser. Mas sempre vai lembrar você de verificar se o seu carro está tudo em ordem, se os pneus estão em dia, se a revisão está certa, se os freios funcionam, se o farol está ligando. Eu, por exemplo, antes de cada competição importante, eu sempre ficava ali sentado, visualizando tudo que podia dar errado. Eu podia simplesmente colocar o óculos e a hora que eu pulasse na piscina, o óculos podia encher de água, o meu traje podia rasgar, a minha touca podia rasgar, eu podia perder o óculos na hora que eu fosse vestir, eu podia ter uma cãibra no meio da prova, eu podia ser desqualificado, eu podia me sentir péssimo dentro da piscina, enfim. Porque quando eu pensava nessas possibilidades, eu simplesmente podia criar um plano muito racional para cada uma dessas possibilidades. Então, por exemplo, se meus óculos arrebentassem, eu levava um outro. Então eu sempre ia com 2 óculos. Agora, para os óculos não encherem de água, eu sempre ajustava eles antes. Eu sempre ia com óculos novo. E eu sempre fazia o cálculo do número de braçadas que eu treinava e que eu competia. Porque assim eu saberia quantas braçadas eu ia ter que dar para fazer aquele movimento. Então, se o óculos entrasse água, eu conseguiria fazer a prova da mesma forma. Então, essa prática, ela nunca me deixava com medo, ela me deixava pronto para qualquer coisa. Basicamente, eu substituí o medo do desconhecido por uma sensação de prontidão e controle. Então entenda que o estoicismo ele não é uma filosofia que está aí empoeirada e acadêmica, um tempo atrás virou moda. Não é. Isso é um regime de treinamento para a sua mente. Imagina o seguinte, ele é uma caixa de ferramentas para você viver uma vida boa em um mundo que é cheio de desafios. Porque quando você foca naquilo que você controla, quando você ama o que acontece com você e quando você aprende a se preparar para a adversidade, você está construindo um castelo interior. Você está construindo uma fortaleza de tranquilidade e principalmente de resiliência, que nenhum evento externo vai conseguir violar. A vida, ela vai continuar a ser imprevisível. As pessoas continuarão difíceis. Os contratempos, eles vão existir. Só que quando você está pronto e você tem essas ferramentas, você pode enfrentar tudo com mais coragem, com mais graça e até mesmo com entusiasmo. Você pode literalmente se tornar calma na tempestade. Então meu desafio para você é o seguinte: na próxima vez que você sentir uma emoção muito negativa, raiva, ansiedade, frustração, para o que você está fazendo e aplica a dicotomia do controle. Vou te lembrar de novo. Pergunta para si mesmo: isso está sob o meu controle ou não? Então pega toda a sua energia e foca ela na sua resposta, não no evento em si. Já me conta aqui nos comentários qual que é a coisa que regularmente te causa estresse, que está completamente fora do seu controle. Se essa introdução aqui ao estoicismo ressoou um pouquinho que seja com você, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal e manda esse conteúdo para alguém
que está precisando construir uma força mental e está passando por um momento difícil. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!